A fase mais crítica do mês de junho termina aqui e agora sim a cabeça começa a funcionar bem rapidinho. Vem cá entender no O Céu que te acontece. Eu estou falando do período que vai de 20 a 22 ou 23 de junho. A gente pode estender isso aí de 19 a 23. O dia exato é o dia 21 e o aspecto é o de Mercúrio em sextil com o Marte, um aspecto favorável, um aspecto que é um ativador, é um ligador de cérebro. E aproveita, se inscreve no canal, dá seu like, faz os cursos na escola e se inscreve no Holanda Verso. E não esquece, hein? Tem muita coisa boa, inclusive presencial, na Escola Carlos Holanda Astrologia. Nesse período aqui, especificamente, talvez nem tanto do jeito que a maioria das pessoas costuma considerar isso que eu acabo de falar, do cérebro ser ativado, a gente conseguir pensar rapidinho, né, de ter uma resposta bate-pronto. Não é exatamente assim, afinal de contas, estamos falando de Mercúrio transitando em Câncer e o Marte em Touro. Ambos signos que não são assim exatamente compatíveis com esses planetas. Se o Mercúrio em Câncer ele fica assim meio lento, meio elameado, em Touro o Marte está em exílio. Ele está naquela condição que tecnicamente, né, a gente chama de condição debilitada, fraca. Por quê? Porque ele tem domicílio também em Escorpião. Para quem não conhece, Escorpião é regido tradicionalmente pelo planeta Marte e modernamente também se insere ali na regência Plutão. Mas Marte sempre foi e continua sendo também regente de Plutão, e em Touro ele perde a sua grande vivacidade. Mas isso não significa que vai ficar uma coisa horrorosa, não. A gente já tinha visto aí, em vídeos anteriores, que virtudes, que características esse Marte em Touro possui. E essa conexão entre um fator que está em Câncer e outro que está em Touro, apesar de muito benéfica, ela não é tão assim ploft, né? Tão rápida, tão vivaz, elétrica. Ela é justamente aquilo que o Câncer e o Touro têm de mais interessante. Então é um pouquinho diferente do modo como a gente está acostumado a pensar. Não é aquele raciocínio fluido, rápido, veloz, elétrico que a gente costuma pensar quando imagina Mercúrio e Marte em conexão. Essa conexão entre Câncer e o Touro, a gente pode pensar assim, que tem as virtudes de, entre aspas, ser digestiva pelo lado canceriano e ruminante pelo lado taurino. Vamos explicar. Digestiva, entre aspas, porque a gente vai pegar as informações, vai dar um tempo para elas sedimentarem, absorver com calma, distribuir direitinho, separar, colocar em ordem aquela condição com calma e ver o que a gente sente a respeito. E em Touro, as situações que vão ser abordadas, os assuntos que nos estimulam durante uma fase assim, com Marte ali no caso, são aqueles que são mais práticos, que podem ser transformados em coisas materiais ou que ainda possam ser manipulados de alguma maneira palpável. Então, situações e coisas dessa natureza nem sempre são coisas que a gente resolve num átimo de segundo, ou porque lembrou de um livro que leu, ou porque falou uma coisa que despertou o interesse. São coisas ligadas ao fazer. Tem um fazer aí. Então não é um sextil comum. Os planetas não estão em signos que são necessariamente compatíveis. Então, aquelas virtudes do bom aspecto em que eles estão envolvidos vão se manifestar de um modo um tanto diferente, adaptado à condição em que eles estão. Para vocês terem uma ideia, isso aqui pode ser excelente para o campo do comércio de alimentos, para a produção agrícola, para um pensar e melhorar condições de plantio ou de produção agrícola ou de distribuição de recursos para pequenos grupos, pequenas famílias que possam fazê-lo. É o improviso prático que resolve as coisas domésticas, os assuntos familiares, às vezes um ou outro assunto imobiliário que requeira uma ação mais urgente e imediata. E não é um aspecto que, como seria normalmente, de falatório, de tergiversações, de elucubrações, debates incansáveis. Não, ele não é isso. Ele vai chegar e vai favorecer aquela criatura que no meio daquele falatório inútil, né, que às vezes é um falatório que só é falatório, e a pessoa vem, pega aquilo, extrai o que é mais interessante e coloca aquilo ali em prática e fala, gente, tá aqui, tá funcionando, tá? Adeus.
aquela situação em que o prático ganha terreno e mais, ganha currículo, ganha elevação e prestígio, e que descobre algum meio de fazer um benefício que era meio efêmero, meio assim, muito temporário, aquilo ali ganha uma durabilidadezinha boa. Por isso, a dica principal desse período é justamente tentar se focar nas condições mais práticas, naquilo que está mais ao alcance, no pequeno, não tentar fazer coisas enormes, dar passos maiores do que a perna, fazer, cumprir etapas gigantescas, faz uma pequena etapa, faz coisas pequenas, é justamente isso aí que vai te dar um alicerce muito firme para você conseguir conquistar aquele objetivo tão bacana. Aliás, conquistar objetivos é coisa marcial, né? Coisa do Marte. E com esse bom aspecto de Mercúrio em Câncer e o Marte em Touro, muitas vezes a gente tem um auxílio, né? Tem uma participação de pessoas que às vezes são os próprios familiares e outras vezes são aqueles amigos que vão ajudar como se fossem pessoas da família. Converse com eles, diga o que está sentindo, peça ajuda, não adianta fazer tudo sozinho. E vamos que vamos. E aproveita, se inscreve no canal, dá seu like, faz os cursos na escola e se inscreve no Holanda Verso. E não esquece, hein? Tem muita coisa boa, inclusive presencial, na Escola Carlos Holanda Astrologia. Um beijo, até breve.